Capítulo 17. Thomas, eu trabalhei duro a manhã inteira e você também. Não quer dar uma caminhada comigo? Quero ver uma coisa. Era meio-dia. Os dois já haviam almoçado. Quer descer para ver o que os peões estão fazendo? Eu vou com você. Thomas largou a ferramenta de entalhe que tinha acabado de pegar. Kira notou mais uma vez, admirada, como era complexo o trabalho no grande cajado do cantor. Thomas vinha aparando os pontos desiguais, quase imperceptíveis aos entalhes antigos e desgastados e resculpindo suas minúsculas arestas e curvas. Era muito parecido com o serviço de Kira, e não havia decoração alguma em toda a parte de cima do cajado. A madeira ali era lisa e não entalhada, da mesma forma que o trecho ao longo dos ombros da túnica permanecia intocado. Kira estava se aproximando da seção não decorada, assim como Thomas. "O que você vai entalhar aqui?" perguntou Kira, indicando a parte lisa. "Não sei, eles vão me dizer." Kira observou deitar o cajado no canto com cuidado sobre a mesa. "Na verdade," falou ela, "se você quiser ver o que os peões estão fazendo, posso ir até lá com você mais tarde. Mas não era nisso que eu estava pensando. Será que você iria comigo antes para onde eu quero?" Thomas assentiu amigavelmente. "Para onde?" "Para o brejo." Ele a encarou intrigado. "Aquele lugar imundo? Por que você quer ir para lá?" "Nunca estive lá. Quero ver onde Joe morava, Thomas." "E onde Matt mora até hoje?" "Sim, Matt também." "Onde será que ele está, Thomas?" Kira estava aflita. "Eu não o vejo há 2 dias. Você ouviu?" Thomas balançou a cabeça. "Talvez ele tenha encontrado outra fonte de comida," sugeriu o rapaz, rindo. "Matt poderia nos encontrar onde Joe morava. Quem sabe até poderíamos trazer algo para ela. Talvez Joe tivesse brinquedos. Eles o deixaram trazer alguma coisa quando você veio para cá, Thomas?" Ele tornou a fazer que não. "Só meus pedacinhos de madeira. Não queriam que eu me distraísse." Kira suspirou. "Ela é tão pequena, deveria ter um brinquedo. Será que você não pode entalhar uma boneca para Jo? E eu poderia costurar um vestidinho para ela." "Acho que sim." Thomas entregou a Kira o cajado dela. "Vamos, a gente deve acabar encontrando Matt pelo caminho. Isso se ele não nos encontrar antes." Os dois saíram juntos do edifício, atravessaram a praça e desceram a rua apinhada de gente. Kira parou no galpão de tecelagem, cumprimentou as mulheres e perguntou por Matt. "Nunca mais vi." "Já vai tarde," respondeu uma das empregadas, "aquele moleque imprestável." "Quando é que você vai voltar, Kira?" indagou outra fiandeira. "A gente bem que precisa da sua ajuda, e você já está velho bastante para trabalhar nos teares. Agora sua mãe não está mais aqui, você deve trabalhar." Mas uma terceira mulher riu alto e apontou as roupas novas e limpas de Kira. "Ela não precisa mais da gente." Os teares voltaram a estalar e se mover. Kira virou-se para ir embora. Perto dali ouviu um som estranhamente familiar, estranhamente assustador, um rosnado grave. Ela olhou ao redor, esperando ver um cão raivoso ou algo pior, mas o som tinha vindo de um grupo de mulheres perto do açougue, que se puseram a rir. Vandara estava entre elas e lhe deu as costas. Kira tornou a ouvir o rugido, a imitação de uma fera. A menina baixou a cabeça e passou mancando pelo grupo, ignorando as risadas cruéis. Thomas tinha ido na frente e já estava muito além do açougue. Ele havia parado perto de um grupo de meninos que brincavam na lama. "Não sei," disse um deles enquanto ela se aproximava. "Me dá umas moedas que eu posso ver se encontro ele." "Perguntei por Matt," explicou Thomas, "mas eles não ouviram." "Será que ele está doente?" indagou Kira preocupada. "O nariz dele está sempre escorrendo. Vai ver, a gente não devia ter lhe dado banho, e ele já estava acostumado a toda aquela sujeira." Os meninos, que pisoteavam a lama com seus pés descalços, prestaram atenção à conversa. "Matt é o mais forte de todos," exclamou um. "Ele nunca fica doente." Um menorzinho limpou o nariz ranhoso com as costas da mão. "A mãe do Matt estava gritando com ele. Eu ouvi.
Ela atacou uma pedra, mas ele riu e saiu correndo. Quando? Perguntou Kira. Sei lá, uns 2 dias atrás? Foi sim, intrometeu-se o outro. Faz 2 dias, eu também vi. A mãe dele tacou uma pedra porque ele roubou comida. Ele falou que ia embora para bem longe. Ele está bem, Kira, tranquilizou a Thomas. Então, eles seguiram em frente. Ele sabe se cuidar melhor do que a maioria dos adultos. Olhe, acho que é aqui que precisamos virar. Kira o acompanhou ao longo de uma trilha estreita e desconhecida. Ali os casebres ficavam mais juntos uns dos outros e mais próximos da beira da floresta. Sombreados pelas árvores, cheiravam a umidade e podridão. Eles chegaram a um córrego mal cheiroso e cruzaram uma ponte de toras de madeira precária e escorregadia para alcançar o outro lado. Thomas pegou sua mão e a ajudou. Devido à perna ruim, era uma travessia traiçoeira e ela teve medo de cair no riacho, que, embora fosse raso, era entulhado de lixo. Do outro lado do córrego, além dos arbustos venenosos de espirradeira, que eram tão perigosos para os pequenos, ficava a região conhecida como Brejo. Em certos aspectos, era parecido com o lugar que Kira antes chamava de lar. Os barracos pequenos, próximos uns dos outros, o choro incessante das crianças, o mau cheiro da fumaça das fogueiras, de comida em decomposição e de pessoas sem banho. Porém, era mais escuro ali, graças à cobertura cerrada da copa das árvores, e o ar era contaminado pela umidade e pelo fedor de doenças. Por que um lugar terrível desses precisa existir? Sussurrou Kira para Thomas. Por que as pessoas têm de viver assim? É como as coisas são, respondeu Thomas, franzindo a testa. Sempre foi assim. Uma visão repentina invadiu a mente de Kira, a túnica. Ela mostrava como tinha sido no passado. Logo, o que Thomas falava não era verdade. Houve épocas muito, muito distantes em que a vida das pessoas havia sido dourada e verde, porque um tempo parecido não podia voltar. Thomas, não somos nós que preenchemos os trechos vazios? Talvez possamos mudar isso. O garoto demonstrou ceticismo, parecendo achar graça do que ouvia. Do que você está falando? Ele não entendia. Talvez nunca fosse entender. Esqueça, disse Kira, balançando a cabeça. Enquanto eles andavam, um silêncio ameaçador pairava no ar. Kira notou que estavam sendo observados por algumas mulheres desconfiadas, paradas à porta de suas casas. Kira seguia mancando, tentando contornar as poças cheias de lixo no caminho, sentindo a hostilidade dos olhares. Ela sabia que não fazia sentido andar sem destino por aquele lugar desconhecido, hostil. Thomas, sussurrou ela, temos que perguntar a alguém. Os dois pararam lado a lado, inseguros no meio do caminho. O que querem aqui? Questionou uma voz rouca que vinha de uma janela aberta. Kira viu um lagarto verde fugir para o meio das videiras que cobriam o peitoril. Atrás das folhas molhadas, uma mulher de rosto esquelético segurava um pequeno e olhava para fora. Não parecia haver homens por ali. Ela se deu conta de que eram quase todos apanhadores ou coveiros e estariam trabalhando. Sentiu-se aliviada, lembrando como eles a haviam agarrado durante os preparos para a caçada. Kira atravessou a vegetação rasteira e espinhosa e aproximou-se da janela. Conseguiu enxergar o interior escuro do barraco, onde havia vários outros pequenos, seminus, fitavam-na com seus olhos vidrados e medrosos. Estou à procura de um menino chamado Matt, respondeu ela educadamente. Sabe onde ele mora? O que vai me dar por isso? Dar? Desculpe, falou Kira, espantada com a pergunta. Eu não tenho nada para dar, nem comida? Não, sinto muito. Kira estendeu as mãos, mostrando-lhe que estavam vazias. Eu tenho uma maçã. Para a surpresa de Kira, Thomas tirou uma maçã vermelho escuro do bolso. Eu aguardei no almoço, explicou a Kira em voz baixa, estendendo a fruta para a mulher. A desconhecida esticou o braço magro e apanhou-a, deu uma mordida nela e começou a lhes virar as costas. Espere, exclamou Kira, o barraco em que Matt mora. Pode nos dizer onde fica, por favor? A mulher tornou a virar para eles com a boca cheia. Mais lá para baixo, informou ela, mastigando ruidosamente.
A criança em seus braços tentou pegar a maçã mordida, mas ela afastou suas mãozinhas. Então gesticulou com a cabeça e avisou: tem uma árvore caída na frente dela. Kira assentiu. E por favor, só mais uma coisa. O que poderia nos dizer sobre uma pequena chamada Jo? Houve uma mudança na expressão da mulher, mas Kira teve dificuldade em interpretá-la. Por um instante, em um breve lampejo de alegria atravessou seu semblante magro e amargurado, mas foi logo substituído pelo desamparo. A garotinha cantora, sussurrou a desconhecida, a voz rouca. Ela foi levada embora, eles levaram ela. A mulher se virou bruscamente e desapareceu nas sombras no interior do barraco. Seus filhos começaram a chorar e a arranhá-la, pedindo comida. A árvore retorcida estava à beira da morte, tombada quase até o chão e apodrecida. Talvez um dia tivesse dado frutos, mas agora os galhos estavam partidos, pendurados em ângulos estranhos, salpicados por um ou outro tufo de folhas marrons. O pequeno barraco atrás dela também parecia dilapidado, entregue às moscas, mas vinham vozes de dentro dele, uma mulher dando uma bronca a uma criança malcriada que respondia a ela em um tom hostil e desobediente. Thomas bateu à porta. As vozes se calaram e uma brecha se abriu na entrada. Quem são vocês? Perguntou a mulher grosseira. Somos amigos de Matt, explicou Thomas. Ele está em casa? Está tudo bem com ele? Quem é? Mãe? Falou a voz infantil. A mulher ficou olhando para Thomas e Kira em silêncio. Por fim, Thomas dirigiu-se à criança. Matt está em casa? O que ele aprontou agora? O que querem com ele? Quis saber a mulher, um brilho de desconfiança em seus olhos. Ele fugiu e levou comida também, exclamou um pequeno, surgindo ao lado da mulher com a cabeleira despenteada e embaraçada. Ele escancarou a porta. Kira então viu, consternado, o interior escuro do barraco. Um jarro virado sobre uma mesa estava caído sobre uma poça de um líquido viscoso apinhado de insetos. O pequeno diante da porta enfiou um dedo no nariz e coçou-se com a outra mão enquanto os encarava. A mãe soltou uma tosse encatarrada e cuspiu algo no chão. Sabem para onde ele foi? Perguntou Kira, tentando não demonstrar o quanto estava chocada com as condições de vida daquelas pessoas. A mulher balançou a cabeça e tornou a tossir. Não sei nem quero saber. Ela empurrou o pequeno para longe e fechou a porta de madeira pesada. Após alguns instantes, Kira e Thomas viraram-se para ir embora. Atrás deles ouviram a porta se abrir. Dona, eu sei para onde Matt foi, falou o pequeno. Ele saiu do barraco, ignorando as broncas da mãe, e foi até os dois. Era claramente irmão de Matt, tinha os mesmos olhos brilhantes e travessos. Eles esperaram. O que vão me dar? Ele tornou a enfiar o dedo no nariz. Kira suspirou. Pelo jeito, a vida no brejo era uma sucessão de barganhas. Não era de espantar que Matt tivesse se tornado tão ardiloso e manipulador. Ela olhou para Thomas sem saber o que fazer. Não temos nada para lhe dar, explicou ela ao pequeno. Ele a encarou avaliando-a. É isso que você tem aí, dona? Sugeriu, indicando o pescoço de Kira. Ela tocou o cordão com a pedra lapidada. Não, replicou Kira, e seus dedos se fecharam de forma protetora em volta da pedra. Isso era da minha mãe, não posso dar para você. Para sua surpresa, o menino assentiu como se aquilo fizesse sentido. E aquilo ali? Ele apontou para seus cabelos. Kira lembrou que o havia prendido naquela manhã, como de hábito, com uma simples tira de couro sem valor. Tirou-a rapidamente e a estendeu para o pequeno, que a agarrou e enfiou no bolso. Ele pareceu considerá-la um pagamento satisfatório. A nossa mãe bateu tão feio no Matt que ele sangrou para danar. Daí ele e Toquinho foram embora para longe e nunca mais vão voltar pro brejo. O Matt tem amigos que vão cuidar bem dele, que não batem nele nunca, e dão comida para ele também. Thomas riu um pouco. E o obrigam a tomar banho, acrescentou Thomas, mas o pequeno não esboçou reação nenhuma, pois não entendeu a palavra. Mas ele estava falando de nós, exclamou Kira.
Nós somos os amigos a que ele se referia. Ela estava aflita. Se Matt tentou vir até nós, onde ele está? Faz 2 dias que saiu daqui e ninguém ouviu desde então. Ele sabe como chegar ao... O irmão de Matt interrompeu. Ele e Toquinho foram para algum outro lugar antes. Ele vai levar um presente para os amigos dele. É você, dona? E você também? Ele olhou para Thomas. Os dois assentiram. Matt falou que dar presente para uma pessoa faz ela gostar mais da gente do que dos outros. Kira suspirou exasperada. Não, não é assim que funciona. Um presente... Esqueça, diga para onde ele foi. Ele foi arranjar um pouco de azul para vocês. Azul? Como assim? Sei lá, dona. Mas Matt foi o que ele disse. Falou que eles têm azul para aqueles lados e que vai arranjar um pouco para vocês. A mulher reapareceu no umbral e gritou, histérica e irritada. O pequeno voltou para dentro de casa. Thomas e Kira deram meia volta e começaram a refazer seus passos pela trilha lamacenta em direção ao vilarejo. Vultos silenciosos continuavam a observá-los nos portais dos barracos. O ar permanecia fétido e úmido. Quando Matt desapareceu, sussurrou Kira para Thomas. Achei que fôssemos acabar descobrindo que ele também tinha sido levado embora daqui, como Joe. Se esse fosse o caso, ele estaria conosco no edifício do conselho. E com Joe também, embora também, talvez o tivessem trancado em um quarto como fizeram com ela. Matt detestaria. Ele daria um jeito de fugir. Seja como for, acrescentou Thomas, ajudando Kira a contornar uma poça em que um rato morto boiava. Duvido que fossem querer Matt. Eles só nos querem pelas nossas habilidades e ele não tem nenhuma. Kira pensou no menino endiabrado, em sua generosidade, em sua risada, na devoção que ele tinha pelo cachorrinho. Pensou nele agora, onde quer que estivesse, em sua missão para trazer um presente. Ah, Thomas, mas ele tem. Ele sabe como nos trazer sorrisos e alegrias. Não parecia haver nenhum sinal de alegria naquele lugar terrível ou vestígio de que ela já estivesse existido. Enquanto atravessava aquela miséria, Kira se lembrou da risada contagiante de Matt. Pensou também na pureza cristalina da voz da pequena cantora e em como as duas crianças deviam ter sido as únicas fontes de felicidade do brejo. Agora Ju tinha sido levada embora e Matt também havia partido. Kira se perguntou onde ele poderia ter ido buscar o azul. Capítulo 18. O dia da congregação estava chegando. Sua proximidade era palpável no vilarejo. As pessoas terminavam seus projetos e adiavam o início dos próximos. Kira notou que no galpão de tecelagem os tecidos estavam dobrados e empilhados, mas os teares não haviam sido reabastecidos de linhas. O nível de barulho era menor, como se as pessoas estivessem distraídas pelos preparativos e não quisessem perder tempo com os conflitos habituais. Alguns até tomaram banho. Em seu quarto, Thomas envernizava meticulosamente o cajado do cantor a todo momento. Usava óleos espessos e os esfregava na madeira com um pano macio. Lustroso e dourado, o cajado começou a assumir brilho e fragrâncias próprios. Matt não voltara. Havia dias estava desaparecido. À noite, antes de dormir, Kira agarrava o pedacinho de pano que tantas vezes atenuara seus medos e até responder às suas perguntas. Ela fechava os dedos ao redor dele e concentrava-se em Matt. Visualizava o menino sorridente e buscava adivinhar onde ele se achava e se estava seguro. Uma sensação de conforto, de alívio vinha do bordado, mas nenhuma resposta. De vez em quando eles ouviam Joe durante o dia. Ela havia parado de chorar. Na maioria das vezes escutavam um canto repetitivo, as mesmas frases sem parar. Em alguns momentos pareciam permitir que ela tivesse alguns instantes para si e a voz aguda e lírica entoava melodias que faziam Kira perder o fôlego, maravilhada. Ela descia à noite com a chave na mão e visitava a pequena. Jo tinha parado de perguntar pela mãe, mas agarrava-se a Kira na escuridão. Juntas, elas sussurravam pequenas histórias e brincadeiras. Kira escovava os cabelos de Jo.
Eu posso bater com a escova se precisar. Lembrou-se Jo olhando para o teto. Isso. E nós viremos até aqui. Kira afagou a bochecha macia da menininha. Quer que eu faça uma canção para você? Um dia, mas agora não. Não podemos fazer barulho à noite. Ninguém pode descobrir que eu venho aqui. Tem que ser nosso segredo. Eu tô pensando numa canção e um dia vou cantar ela para você, alto para danar. Está bem, Kira riu. Tá chegando o dia da congregação, comentou Jo, solene. Sim, eu sei. Eles estão dizendo que eu vou ficar bem lá na frente. Que bom, assim você vai conseguir ver tudo. Vai poder ver a linda túnica do cantor. Eu tenho trabalhado nela. A túnica tem cores lindas. Quando eu for a cantora, confidenciou-lhe a pequena, vou poder fazer minhas próprias canções outra vez, se eu aprender as antigas direitinho. Quando Jamison veio ao seu quarto, Kira lhe mostrou a restauração da túnica, que a restauração da túnica estava completa. Ele ficou claramente satisfeito com o trabalho. Juntos, estenderam a vestimenta sobre a mesa, virando-a, desdobrando suas pregas e punhos, examinando os pontos intrincados e as cenas descritas. Você fez um trabalho extraordinário, Kira, principalmente aqui. Ele apontou uma parte que ela recordava ter sido bastante difícil, embora minúscula, como o eram todas as cenas bordadas. Aquela era uma representação complexa de prédios altos em tons de cinza, desabando um por um contra um fundo de explosões flamejantes. Kira substituíra com precisão os laranjas e vermelhos e obtivera toda a paleta de cinzas necessárias para a fumaça dos edifícios. Mas o que havia tornado o bordado tão difícil era o fato de ela não fazer ideia do que eram aqueles prédios. Kira nunca tinha visto nada parecido. O edifício do conselho era a única construção de grande porte que conhecia e ele era pequeno se comparado aos que estavam representados ali. Parecia que eles se erguiam em direção aos céus até alturas incríveis, muito, muito altos do que qualquer árvore que ela tivesse visto. Essa foi a parte mais difícil, admitiu Kira. Foi muito complicado. Talvez se eu soubesse mais sobre as construções, sobre o que aconteceu com elas. A garota ficou constrangida. Eu deveria ter prestado mais atenção no hino da ruína. Ficava sempre tão empolgada quando ele começava, mas depois me distraía e nem sempre ouvia direito. Você era nova e o hino é muito, muito longo. Ninguém ouve com atenção todas as partes, especialmente os pequenos. Este ano eu ouvirei. Este ano vou prestar toda atenção, já que conheço tão bem as cenas, e ficarei mais atenta ainda a esta cena especial, em que os edifícios estão caindo. Jamison fechou os olhos e seus lábios se moveram sem produzir som algum. Ele começou a cantarolar e Kira reconheceu uma melodia recorrente em um dos trechos do hino. Então o guardião cantou em voz alta. Queime, mundo flagelado, fornalha feroz, inverno impuro. Ele abriu os olhos. Creio que seja essa parte. Há muito mais do que isso. Não me lembro dos versos seguintes. Mas, se não me engano, é nesta parte em que os edifícios desabam. É claro que já ouvi o hino muitas vezes, muito mais vezes do que você. Não consigo imaginar como o cantor faz para lembrar tudo. Por um instante, Kira pensou em lhe perguntar sobre a criança presa no andar de baixo, a cantora do futuro, que estava sendo forçada a aprender um interminável hino, mas, hesitante, acabou por perder a oportunidade. É claro que ele tem o cajado como guia, disse Jamison, e começou a aprender o hino quando ainda era apenas um pequeno. Isso foi há muito tempo. Além do mais, ele ensaia o tempo todo. Enquanto você preparava a túnica, ele vinha ensaiando o hino deste ano. As palavras são as mesmas naturalmente, mas creio que ele decida a cada ano quais partes receberão mais ênfase. Ele estuda o ano inteiro, planejando e ensaiando seu canto. Onde? Ele ocupa aposentos especiais em uma ala diferente do edifício. Nunca o vi sem ser no momento do hino.
é que ele fica isolado. Os dois tornaram a olhar para a túnica, examinando cada parte para se assegurarem de que Kira não havia deixado passar nada. Um cuidador trouxe chá e eles se sentaram juntos, conversando sobre a túnica e a história que ela contava sobre a época anterior à ruína. Jamison fechou os olhos e recitou: devastação total, Bogo Tabal, Timori Toron, também desapareceram. Kira reconheceu os versos, que estavam entre os seus preferidos, embora não os compreendesse. Quando era uma pequena, as rimas a haviam tirado do tédio que geralmente sentia durante o interminável hino. Bogo Tabal, Timori Toron, costumava cantarolar para si mesma às vezes. O que significa essa parte? Perguntou a Jamilson. Creio que sejam nomes de lugares perdidos. Fico imaginando como deveriam ser esses lugares. Timori Toron. Gosto de como soa. Isto é parte do seu trabalho, lembrou-lhe o guardião. Você usa as linhas para nos fazer lembrar como elas eram. Kira assentiu e tornou a alisar a túnica, percorrendo as cidades tragicamente arruinadas e os prados de vegetação macia e verdejante intercalados entre elas. Jamison largou a xícara de chá sobre a mesa, foi até a janela e olhou para baixo. Os trabalhadores já terminaram. Depois da congregação e do hino deste ano, você poderá começar a atingir novas linhas para a túnica. Kira ergueu os olhos, angustiada, esperando ver uma expressão brincalhona em seu rosto, mas ali havia apenas seriedade. Kira tinha pensado que quando aquele trabalho estivesse concluído, ela poderia se dedicar aos próprios projetos, a alguns bordados elaborados que podia sentir e visualizar em sua mente. Às vezes seus dedos tremiam, tamanho desejo de produzir aquelas cenas. A túnica vai ser tão danificada durante o hino que precisará ser restaurada outra vez? Perguntou ela, tentando não demonstrar o quanto essa hipótese a afligia. Kira queria agradá-lo. Ele tinha sido seu protetor, mas não desejava fazer aquele trabalho para sempre. Não, não, respondeu ele em um tom tranquilizador. Sua mãe fazia apenas pequenos reparos todos os anos, e agora você refez com muita habilidade as partes que precisavam ser restauradas. Após o hino deste ano, deverá haver apenas uma ou outra linha partida para você consertar. E depois, Kira estava confusa. Jamison indicou com um gesto o trecho não decorado ao longo dos ombros da vestimenta. Aqui está o futuro, e você irá contá-lo para nós, com os dedos e as linhas. Seu olhar era penetrante, entusiasmado. Kira tentou ocultar o espanto. Mas já, balbuciou ela. Jamison já havia mencionado aquela tarefa colossal antes, mas Kira achara que seria feita só quando ela fosse mais velha, mais habilidosa, mais experiente. Nós esperamos muito tempo por você, respondeu Jamison, encarando-a firme como se a desafiasse a contrariá-lo.